Então tá, Thiago, me fala um pouco então Tu comprou o curso, né? Assistiu todo o curso? Sim, assisti todo o curso. Eu já vinha acompanhando os vídeos do canal, né? Na verdade, eu lembro do e-gestor lá em 2009, quando eu resolvi montar uma empresa, eu lembro do nome e-gestor. Eu lembro que eu Aham, procurei na internet empresas de SaaS, eu lembro que estava surgindo esse termo, né? E aham, era algo bem recente, eu comecei a procurar algumas coisas, eu lembro de ter visto a palavra e-gestor, aham. né? Faz tempo, né, que a gente começou mesmo. A gente Faz começou, na bastante tempo. verdade, a gente começou, na verdade, em 2006, mas a gente foi dar atenção de verdade para o gestor a partir de 2009. A gente fez o gestor, não deu tanta atenção, vendeu para 6 ou 7 clientes aqui, um preço bem mais Sim. caro. E a partir de 2009, que a gente, não, cara, vamos focar nele, eu acho que tem futuro, e a gente daí focou nele. Mas daí tu tem o gestor loja, que é um software para automação. Isso mesmo. Eu comecei, Davis, não sei se eu posso falar, se daqui a pouco a gente debater um pouquinho. Eu comecei assim com a visão de desenvolver softwares específicos. Eu acho que você já Aham, falou um pouquinho sobre isso também. Então eu chegava num cliente e eu via a necessidade dele e desenvolvia algo bem específico para ele. E assim eu fui fazendo. Mas com o tempo eu vi que era inviável, tinha que ter uma equipe muito grande. Exatamente como eu já vi, né, no teu canal ali, tu comentando isso. Isso uhum, eu percebi também vendo, né, no dia a dia. Vi que tinha que ter uma equipe muito grande de suporte, desenvolvimento, para manter isso bem atualizado. e tem E que aí cobrar caro, né? tem que cobrar caro, e muitas vezes se tu tem uma equipe pequena, tu não consegue cobrar caro porque tu não consegue chegar no cliente que tem o poder, né, o poder aquisitivo de te pagar o que o valor realmente necessita, né, o que precisa. E aí fica Aham, aquele, né, você fica remendando ali. Então, com o tempo, eu fui criando alguns sistemas e a gente resolveu a focar, a focar no gestor loja, que é o nosso software uhum. para lojas, que faz a gestão de lojas, lojas físicas e também lojas virtuais. Mas o nosso forte é que o cliente realmente tem uma loja física, ou tem uma operação física, com funcionários, abertura de caixa, fechamento, né? Mas é um Então, SaaS ou é um software instalado? é um SaaS. A gente instala o PDV para poder ter aquela mobilidade de emitir nota em contingência, sem Sim. ter internet. Mas toda a parte web, né, toda a parte de gestão, ela é web. Né? Aham, Então, hoje a gente tem clientes que só usam a parte web, não usam uma parte do PDV na máquina, porque o PDV realmente é para... O software instalado é para fazer aquela parte de PDV mesmo, de fazer a aham, venda. Né? sim. Até o momento, a versão que a gente tinha, que era só online, com o tempo eu descontinuei ela na parte do PDV, porque eu acredito ainda que o PDV instalado ele fica um pouquinho mais fácil por tipo de Sim. cliente que a gente atende, né? Aham. Geralmente é loja, às vezes a internet não é muito boa, um quiosque de shopping, por exemplo. Então a gente está mantendo Uhum. esse, E daí ele esse sincroniza com faz o online quando sincronismo. pode. É, Aham. Ah, que aí legal. ele vende, atualiza na web e o inverso também, a pessoa cadastra. E o interessante é que assim, se a pessoa tiver 2, 3, 4 lojas, ele faz um cadastro de produto e todas as lojas, né, as filiais, elas já sincronizam o preço ou até mesmo uma promoção, né? Então isso E o acaba suporte? facilitando. Como é que funciona o suporte, por exemplo? Porque um problema do software instalado é justamente pegar vírus, dar problema no computador, ter que reinstalar, acharem que é culpa tua, mas na verdade eles que fizeram Sim, alguma sim. coisa no Windows. Como é que É, faz isso? sabe que a gente não tem muito problema nesse tipo de suporte de vírus, Windows, enfim, esse tipo de coisa a gente não tem muito problema, sabe? Então, assim, o nosso suporte hoje a gente dá pelo telefone, e-mail, WhatsApp também. A gente tem uma Uhum. ferramenta ali do WhatsApp que consegue comunicar com o cliente. Fica sendo bem ágil. É, o que eu vejo é que o suporte do software, quando ele tem uma parte instalada, muitas vezes assim, é um suporte da impressora. Puxa, mandei imprimir e não imprimiu. Né? Uhum. Alguns concorrentes nossos, eles meio que empurram um problema. Olha, isso aí é na tua impressora, não é com a gente. Liga para um técnico. Uhum. Né? Sim. Só que o perfil do nosso cliente muitas vezes quem está ali na ponta mexendo é um funcionário, às vezes ele não tem crédito para ligar para o suporte, ou Uhum. ele sabe quem é o técnico que atende ele, porque o técnico foi um amigo do dono que instalou uma vez lá o computador. Enfim, Uhum. então a gente acaba ajudando ele também nesse ponto. Eu vejo que é um diferencial para conquistar cliente essa ajuda. Mas assim, é pouco assim, porque realmente o programa sendo leve e usando softwares estáveis,
um banco de dados simples, leve, dificilmente vai ter algum tipo de problema nesse sentido, né? E se por acaso acontece, a gente pega um outro computador do cliente e instala novamente o programa, já que toda a base está na nuvem, né? Então ele faz o sincronismo ali, salvo se um cliente tiver 30 mil registros, 30 mil cadastros do produto, por exemplo, né? Aí leva um tempinho, mas não é algo que está nos atrapalhando, não. Acho que isso a gente está conseguindo lidar bem. Mas uma coisa que eu reparei e que a gente fez lá atrás na sorte, digamos assim, é assim, desde o início o software ele sincronizava, sabe? Ele não foi um software que não era web, não tinha a gestão na nuvem e depois passou a ser. Não, ele desde o início ele nasceu nesse conceito, né? Então isso também eu vejo que nos facilitou e a gente hoje não tem problemas que lá no início a gente tinha. Isso há 6, 7 anos atrás, né? A empresa... Vocês já estão bastante tempo no mercado, então. Há bastante tempo. Eu criei a empresa em 2009. Eu criei a empresa em 2009. Eu lembro, foi que eu lembro do ex-gestor, né? Eu criei a empresa em 2009, mas com aquela finalidade de criar sistemas específicos. E lá por 2013, 2012, a gente criou o Gestor Loja. E acho que parecido contigo, a gente também não deu muita atenção, né? Não deu muita atenção. E quando a nota fiscal eletrônica entrou no mercado, eu não lembro exatamente a data que a gente começou a falar, não, acho que aqui 2010. 2010, né? Eu não gostei quando teve nota fiscal eletrônica, porque cara, desenvolver isso aí, que saco, não sei o quê. Hoje eu adoro, porque ajuda a manter o cliente. E aumentou também a popularidade do software no Brasil, né? Porque as pessoas tiveram que adotar um software. Então, para nós, desenvolvedores, apesar de ter que desenvolver, para conquistar e captar clientes, foi algo muito bom. A nota ela exigiu que o cliente primeiro tivesse internet no local, né? Isso. E para o suporte é muito melhor, né? Para o seu negócio, para o meu também, o cliente tendo internet, a gente não precisa estar presencialmente lá. Então, assim, eu lembro que quando entrou a nota, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que foi obrigatória, se eu não me engano foi adiado por 1 ou 2 anos, enfim, a gente começou a dar uma atenção especial, uma atenção nisso. E aí que realmente eu comecei a entender que a empresa de SaaS trabalhava diferente de uma empresa de um produto pronto, né, que tu desenvolve, enfim, e aí o negócio é diferente. Eu comecei a entender isso aí. E aí a nota para nós foi muito bom, assim. Eu acho que ninguém gostou no início, mas depois ajudou, né? E até hoje o SAT, que é em São Paulo, no início também eu falei, puxa, tem que ter um aparelho, mas hoje eu também entendo que é uma boa solução, né, para a parte do SAT também. Tá, mas me fala um pouco assim, como é que tá a tua empresa, coisas que tu pode falar, né? Que problemas tu tem passado atualmente, de repente algo que eu possa te ajudar. Legal. Hoje, assim, a gente é uma equipe de 10 pessoas. A gente tem, assim, a gente tem setores bem claros, assim, dentro do nosso negócio, que é o nosso suporte, o nosso desenvolvimento, o nosso time comercial e a parte administrativa, né? Então, o marketing comercial, eu tenho uma empresa de marketing, uma empresa terceira que faz essa parte para nós, eu acompanho, né? E os problemas que a gente está tendo, que eu estou tendo, Davidson, é mais assim em relação a qual rumo tomar por não conhecer muito, não ter passado alguns problemas que a empresa de SaaS ela tem, né, que é diferente, como tu vem falando, assim, de vender um produto, né? Então, algumas coisas, por exemplo, assim, a parte de vendedor, como é que é a melhor forma de eu comissionar o vendedor. Eu vi no curso a parte que tu explicou, eu achei interessante, eu tenho umas dúvidas sobre isso, né? Eu também queria algumas ajudas, assim, de como que seria uma boa forma de lidar com solicitações que os clientes fazem de melhoria na ferramenta, né? Eu tenho o nosso processo aqui, depois eu divido contigo, eu queria a tua opinião sobre isso, né? As questões contratuais também, a gente já começou a implementar algumas coisas que tu comentou sobre, puxa, faz a cobrança anual, faz o pagamento por cartão de crédito. Eu também não tinha certeza se o cliente ia começar a aderir, e o cliente começou a aderir isso, a gente implementou ali, os clientes começaram já a fazer esse pagamento, né? Enfim, algumas coisas nesse sentido. Eu tenho umas perguntas aqui. Tá, mas vamos conversar sobre isso, mas eu quero te perguntar antes.
quem é tu dentro da empresa? Tu é o cara que vai ajudar o cliente, tu é o cara da estratégia, tu gosta da programação, tu é o cara do negócio, quem é que é tu dentro da empresa hoje? Perfeito. Hoje, assim, eu não tenho sócios, né? Eu sou o único dono, digamos assim. O meu papel hoje na empresa, eu estou gerenciando a parte do desenvolvimento e fazendo uma parte administrativa ali do marketing. Eu estou mais indo Uhum, para essa parte ali do marketing comercial, deixando, uhum, deixando um pouco de programar, né? Então, assim, eu estou trabalhando mais na parte do marketing, das campanhas, criação de conteúdo com blog, e também auxiliando o time comercial ali para a gente estabelecer metas, estruturar essa parte, né? uhum. A parte do suporte eu não me envolvo muito, a parte do desenvolvimento eu já me envolvo bem menos, né? Então, e outras áreas também eu acabo não tendo mais muito contato, né? Mas assim, a gente tem processo de reunião semanal, né? Reunião Uhum. a cada 15 dias, a gente faz essas reuniões para cada área, né? Mas hoje eu estou muito mais focado no marketing e na parte comercial, né? E as minhas Tá, perguntas são muito voltadas a essa parte, né? tá, eu sei, mas eu quero voltar um pouco antes, porque eu acho que Tranquilo. tem alguns problemas ali que, de repente, a gente pode resolver. Tu não se sente muito sozinho na administração da empresa, no sentido de, por exemplo, aqui na minha empresa, Uhum. deixa eu te falar algumas coisas. Se dependesse de mim, a gente ia estar sentando num toquinho de madeira, porque Sim, eu não tô nem aí, e não gosto, não dou bola para comprar uma mesa melhor, para não é isso que eu gosto, sabe? Eu quero estar sim. sentado numa mesa boa, eu quero o ambiente bonito, mas não vou ser eu o cara que vai fazer isso. Tem os problemas internos, que eu tenho um sócio que ele gosta disso, ele dá atenção para isso. Agora apareceu a LGPD. LGPD, eu tenho que estudar, tenho que aprender, eu estou participando também, mas eu acho um saco a LGPD. E Sim. daí eu tenho sócio, que está na parte da programação, que está dando mais atenção que eu, porque tem que, sabe, ele está cuidando dessa parte. Eu gosto da parte do processo de venda e de marketing. É o que eu gosto, é o que eu amo, é o que eu gosto de estudar, parar e estudar. Mas eu não é, por exemplo, o suporte não é o que eu estou interessado. Cara, vou lá ver como é que eu vou melhorar o suporte. Eu até paro, penso, mas não é o dia a dia meu, não é parar e pensar o suporte, por exemplo, né? Para mim, apesar de eu entender que, por exemplo, para uma empresa de SaaS, eu tenho que cuidar do suporte, não adianta só vender, eu tenho que cuidar lá, não é a minha paixão, não é aquilo ali que eu quero ver. Eu quero saber como que eu aumento as vendas, sabe, desde o processo de marketing ao processo de vendas, tá? E o que que acontece? Ter sócios me ajuda com isso. Parar e Uhum. pensar coisas. Por exemplo, agora a gente está fazendo várias coisas aqui internas relacionadas ao RH com o pessoal, porque como a gente está crescendo muito, né? A gente contrata pessoas, elas têm demandas, a gente tem que organizar isso daqui. E daí tem pessoas aqui dentro da empresa que eu não estava me dando conta disso, sabe? Eu estava preocupado com outras coisas. Daí outras pessoas dentro aqui, cara, tá acontecendo isso aqui, ó, dentro da empresa, a gente tem que melhorar isso aqui. Outras pessoas me chamaram a atenção para coisas que eu precisava dar atenção, porque eu estava muito focado num ponto específico. E por isso que ter sócio é uma coisa muito boa. E eu me preocupo com essa ideia de ser muito sozinho, sabe? Não poder delegar. E que eu vou dizer assim, ó, às vezes funcionários vão te ajudar a resolver isso. Só que o funcionário não está com a, a, a pele dele junto ali na Sim, brincadeira ali, sim, né? sim, sim, sim. Se houver problema, ele não vai se machucar, sabe? Se der um problema grave. Então, é diferente de ter um sócio. Tu nunca pensou na possibilidade de... Óbvio que também existe o outro lado também. Sócio é um casamento, a sociedade é um casamento. Se tu escolher um sócio errado, é um problemão gigantesco para uma empresa, Sim. né? Para a pessoa. Eu já tive problemas com sócios, eu tenho muito receio em quem entra na sociedade, né? Mas tu nunca pensou em relação a isso, porque de repente algo que está impedindo o teu crescimento é justamente porque a empresa cresce, uma pessoa sozinha não consegue ver o contexto geral da empresa e ter um sócio de áreas diferentes, né? Por exemplo, se tu vai largar a programação,
ter digamos, um sócio que vai cuidar de verdade do produto. Já pensou Sim. nisso? Já pensei, já pensei. Hoje, eu já pensei nisso, penso nisso aí, e realmente eu vejo que às vezes é uma dificuldade, né? Não ter alguém para dividir com a pele em risco, né? Como tu comentou. E é É. uma das minhas perguntas, uma das minhas questões aqui que eu queria ver contigo é baseado nisso aí, porque uma sociedade, quando tu está iniciando, eu acredito que seja de um modelo. Agora, quando tu já tem um negócio e tu vai chamar um sócio ou oferecer sociedade a um funcionário, enfim, esse tipo de coisa, eu sei que é diferente. E esse é um também dos motivos da compra do curso, do acompanhamento do teu canal. E umas dúvidas também contigo, se tu já fez isso, qual foi o melhor modelo que tu achou Em relação na ao época. querer. Por exemplo, assim, se tu vai colocar alguém para dentro da sociedade, né? Tu vai fazer um valuation, tu vai dar a oportunidade dessa pessoa comprar uma parte, e se tu vai colocar um funcionário como sócio, ele também vai comprar essa parte. Eu sei que existem vários modelos. Assim, ó, como eu fiz, não necessariamente é o melhor modelo do mundo. Uhum, Eu não ofereço sociedade para alguém que eu realmente não conheça há muito tempo e confie. Por exemplo, a gente entrou aqui como 3 sócios, a partir de 2009 eram 3 sócios, tá? sim, Durante esse tempo, entrou mais 2 sócios. Eu dei uma porcentagem, eu não cobrei nada. 2 pessoas que eu realmente confio, eles entraram como sócios, pessoas que se mostraram de valor, que realmente trabalharam e trabalham até hoje muito bem. Eu dei uma parte porque eu via que o valor deles valia, sabe, o trabalho deles valia. Eu dar isso, assim, ó, porque se eu fosse cobrar, de repente eles não teriam o valor para entrar. Eu sim, realmente preciso daquelas pessoas, sei que eles estão de verdade interessados naquilo ali, na empresa, em crescer, em entender, sabe? Eles vivem aquilo da mesma maneira que eu, e daí nós, os 3 outros sócios, né, os 2 outros sócios, né, nós nos reunimos e nós demos uma porcentagem pequena da empresa para ele entrar de sócio, para eles entrarem de sócio. Foi assim que a gente fez. sim, sim. É o modelo que eu tava também estudando, vendo isso aí, né? E também, mas sim, é uma coisa que eu penso, já pensei várias vezes, e realmente eu acho que agregaria, ajudaria. Eu tenho gente na equipe que está há muito tempo e que realmente veste a camisa e a gente cresce junto, né? Mas algo que eu estou pensando assim ali para o futuro, até para poder retribuir essas pessoas que realmente estão desde o início, ou há muito tempo, se dedicando, fazendo além do que está lá na carteira de trabalho assinada, né? Isso é Sim. algo que eu já pensei, sim. E eu não me arrependo, cara, disso. A gente cresceu muito graças a isso, porque a gente não é bom em tudo, sabe? Sim, sim. Sempre, né, a gente é melhor tu delegar, porque tipo, né, é uma organização, fica muito grande para a gente conseguir pensar em todos os detalhes, né? E tu já Sim, tá num patamar maior do que a maioria das pessoas aqui, das pessoas que conversam comigo. Tu já tem empresa, já está funcionando, já tem clientes, já está há vários anos, né, trabalhando. É maior, é mais estruturada, inclusive, do que a maioria das pessoas que eu converso. sim. É a parte técnica, que é como geralmente tu comenta no canal ali, a pessoa é programadora, começa a criar um serviço, né? Essa parte, ela é muito fácil para quem está iniciando, só que a parte administrativa, de suporte, comercial, enfim. Hoje eu já faço isso, né? Eu já delego muita coisa para a equipe aqui, né? Depois que eu li alguns livros, fiz algumas consultorias, isso aí ficou bem claro na minha cabeça, aquela questão de centralizar, isso eu faço realmente o mínimo possível. Às vezes acontece até porque não existe o financeiramente como tu aumentar o time, e aí por estar priorizando o marketing, estar priorizando outras partes ali, né, reinvestindo todo o lucro em crescimento, em aquisição de cliente, em recorrência, acaba precisando fazer uma função ou outra. Mas realmente essa parte de Uhum. delegar é fundamental até para quem está iniciando, porque se a pessoa acha que vai só programar e os clientes vão vir apenas tendo um bom produto, um bom software, isso não vai acontecer, vai ter problemas, vai ter problema na cozinha, quando o pessoal tiver algum problema interno, vai ter um problema
sei lá, no estacionamento, vai ter um problema na luz, vai ter um problema administrativo de aluguel, e tem que delegar, né? O que puder delegar é acompanhar com reuniões semanais, mas tem que delegar, né? Aham. E sobre o marketing, tu disse que tu tem uma agência, que tu faz isso hoje e que tu também estuda um pouco. Desde 2015 a gente começou a fazer campanhas ali. Eu uso muito o Google, usava bastante o Google, né? E fazendo investimentos ali de campanhas, sempre contando com aquele suporte ali do Google, aquela a ligação que acho que dependendo do valor que você investe ali, eles vão te dando um Sim. acompanhamento, né? Uhum. E tu gosta? Eu já peguei nojo do suporte do Google, cara. Não, Cara, eu cada abandonei. coisa que eles me mandam, assim, ó, faz tal coisa, eu faço e piora minhas campanhas. Eu tô preocupado. Eu até ano passado eu gostava, depois eu percebi isso aí que tu percebeu também. Eu vi que na verdade, assim, a cada 3 meses, até legal falar isso para quem está nos assistindo, assim, quando tu tem essa ajuda, a cada 3 meses muda o teu consultor. E o teu Na verdade, próximo. muda muito mais, cara. Já aconteceu deles É? marcarem assim, ó, segunda-feira vamos ter reunião. Meu nome é Thiago e vou conversar contigo. Aparece o João. Cara, o Thiago mudou de setor. Acontece muito. Eu lembro que era a cada 3 meses assim que a menina me mandava ali um cronograma, né? Mas pode ser até antes, dependendo. E aí, enfim, realmente a pessoa te passava coisas que não estavam seguindo um padrão. E aí as campanhas entravam em aprendizado, caía, enfim, é bem complicado. Até que eu percebi isso. Ano passado eu percebi isso. Falei, puxa, a gente está colocando mais dinheiro e não está tendo mais retorno, né? O conhecimento que eu tenho, que eu achava que era bom, não está sendo suficiente. E aí o que eu fiz? Eu contratei uma empresa onde ela está cuidando, e o nosso contrato é de 6 meses, onde ela está estruturando essas campanhas novamente, junto comigo, a gente está revisando tudo, para deixar elas novamente numa linha, digamos, correta, e depois a gente só internamente aqui e dando manutenção. Isso que eu resolvi fazer, porque e aí a gente está trabalhando muito no Google e no Facebook. Só que o Google, para mim, dá muito mais retorno. Acho que o lead está muito mais pronto, propenso a comprar, né? Como é que tu faz a propaganda hoje? Compra a palavra-chave? Como é que é? Hoje a gente a gente compra palavras, né? Palavras-chave ali nas campanhas, daí a gente faz campanhas de remarte, campanhas. Acho que é maximização de cliques, enfim, aí tem as campanhas ali dentro do Google, e depois no Facebook a gente faz esse remarketing e também buscando pessoas parecidas, com um perfil parecido no Facebook, né? Das pessoas então que a tua máquina de vendas hoje é baseada em propaganda paga, então? Hoje é baseado em propaganda paga, mas já há alguns meses, acho que há 4 meses, eu estou trabalhando no blog. Já estou trabalhando no blog também. Porque o blog foi algo que a gente fez lá atrás, acho que 2016, 2017, com a Rocket Content. Só que eu não dei muito valor para aquele pro blog ali. Eu não vi valor, eu não consegui entender o valor que hoje eu vejo. E aí eu acabei descontinuando. E agora, há uns 4 meses, a gente voltou. Estamos criando conteúdo com uma jornalista aqui interna nossa, só focada nisso, né? Focada na criação desse conteúdo, voltando para os materiais que os nossos clientes consomem, assim, no caso, qual a diferença de uma nota fiscal XYZ, como é que eu faço a troca de produto numa loja, enfim, bem com materiais voltados. E esse mês começou a já dar um pequeno retorno. Eu já vi que organicamente já tem gente entrando no nosso funil aqui de vendas, no nosso CRM, através dessas... Eu quero te perguntar algumas coisas para, de repente, a gente melhorar um pouquinho a captação de leads e conversões aí, tá? Nessa parte de orgânica. Digamos, eu entro no teu site hoje, eu consigo fazer um teste do software ou não? Ainda não tem um teste. Ainda não tem um teste. Hoje assim, tu entra no nosso site, tu preenche um formulário e cai num CRM nosso aqui. Tô te ouvindo, tá? A câmera que caiu aqui, eu acho. Tá. Não, tranquilo. Não, agora voltou. Tá, pode continuar. Tranquilo. A gente já teve teste, Davidson, só que eu vi que muita gente entrava e a gente eu não vi muito retorno. Eu achei mais vantajoso fazer diferente. A gente tirou o teste, tirou o valor do site, o cliente entra em contato, preenche um formulário e a nossa equipe entra 10, 20 minutos depois, se for em horário comercial,
E se não forem no próximo dia, a nossa equipe entra em contato. E aí uma pré-vendedora faz o filtro desse lead, verifica se ele realmente se enquadra num possível cliente, já faz uma proposta, passa mais ou menos ali os valores para ele, e depois uma vendedora ou faz a demonstração, ou marca uma demonstração para ele conhecer um pouco mais do software e ver se vai, né, se vai contratar ou não. E aí esse cliente ele é contratado, ou ele entra depois, dependendo da resposta dele, ele vai para um funil ali onde a gente tenta falar com ele em 20 dias, em 6 meses, aí depende muito. Mas hoje a gente não tem valores no site e não tem o teste gratuito no site. Tá, mas eu não estou preocupado tanto com o trial ainda, que seria o teste, né? Eu estou preocupado em relação às pessoas se cadastrarem em algum lugar, deixar pelo menos o e-mail e o telefone delas em algum lugar quando elas entram. E tu pedir autorização para essas pessoas para se comunicar com elas, que é a criação de uma audiência. Tu usa hoje ferramentas de automação de marketing, tipo resultados digitais, ou algo nesse estilo? Não, eu ainda não uso, A gente tem uma ferramenta de envio de mensagens ali pelo WhatsApp, dando uma primeira mensagem, porque assim, quando o lead entra em contato com a gente, né, ele autoriza, né, o cadastro dele ali, e aí ele escolhe se ele quer receber uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp. Então, dependendo, e ele também escolhe o turno, amanhã ou tarde, né? E dependendo dessa mensagem, a nossa equipe vai entrar em contato com ele, né? Tá, então deixa eu te explicar falar. um conceito que de repente vai te ajudar bastante, tá? Seria o conceito de criar audiência. Tu cria uma audiência de pessoas para te ficar conversando. Pensa que nem todo mundo que entra no teu site, seja por propaganda paga, seja orgânico, né, que de repente um outro cliente te mostra, nem todo mundo vai fechar negócio contigo de saída. E o que acontece? As pessoas entram, se cadastram para receber de repente alguma informação lá no teu sistema, ali, né? E vão embora, não atende o telefone e fica por isso, tá? Porque eles podem se cadastrar e nem atender o telefone. Mas o que eu recomendo? Que tu comece a criar uma audiência de pessoas. Com softwares como, por exemplo, o RD Station, pode ser o MailChimp, tem vários no mercado, tá? O RD Station, acho que para o teu tipo de empresa ele é bem bom, mas tem equivalentes, não precisa ir direto para ele. Tem Lead Lovers, tem vários, tá? E daí tu vai começar a juntar leads de todos os lugares possíveis. Como isso? A pessoa quer testar o sistema, digamos que tivesse teste, ela vai deixar nome, telefone e e-mail para testar o sistema. Tu tem o blog. Dentro do blog, daí existem níveis dentro do blog ali, né? De topo de funil, meio de funil, fundo de funil, depende do conteúdo. Tu vai tentar captar lead deles de alguma maneira, dando alguma isca para eles, como, por exemplo, um e-book, uma planilha, um conteúdo em vídeo, de repente. E tu vai captando, vai criando essa audiência, tá? Quanto maior essa audiência, melhor. Vai ter problemas daí, por exemplo, vai se tornando cada vez mais caro a ferramenta, por exemplo, o RD se torna cada vez mais caro conforme o número de e-mails que tu tem. Mas o teu objetivo é ter 5 milhões de e-mails. Sim. Tu quer cada vez mais de pessoas engajadas. De vez em quando, tu vai botando fora, e pode botar fora, gente que não está engajada, porque senão isso só te atrapalha, vai cair em caixa de spam. Então, tu tem que começar a criar essa audiência, tá? E audiência de e-mail, audiência, por exemplo, se tu tiver um Instagram, gente te seguindo no Instagram, todos os meios possíveis, né? Criando listas, tu tem que pensar em criar listas. Telegram, Instagram, Facebook, onde for, tu começa a criar audiência, tá? A ponto de tu quer falar alguma coisa para o teu público, tu pega um conteúdo que tu largou num blog, por exemplo, digamos que tu tem 100 textos do blog. 100 textos do blog já é bastante coisa. Tu pega aquele texto que tu postou no blog lá, uma vez por semana tu manda um texto, por exemplo, tu pode mandar um texto de topo de funil, né? Um texto que tem no meu blog lá, que seria impostos federais, estaduais e municipais, digamos, é um exemplo, tá? Não é o melhor exemplo, mas é um, tá? Manda para essa base. Sei lá, digamos que 3, 4% ali se interessou e clicou no texto lá, leu, e daí tu vai cuidando, né, o interesse das pessoas.
Porque tu vai vendo a taxa de abertura, tu vai vendo, entendendo o que o público quer, mas ao mesmo tempo que seja do interesse teu, né? Porque de repente as pessoas estão interessadas, sei lá, em filmes, mas não tem nada a ver contigo, né? Então tu tem que Sim. achar esse meio termo ali do que as pessoas estão interessadas, mas que também seja do teu interesse para vender teu software. Então tu vai criando essa audiência e tu sempre tem, por exemplo, quando tá faltando lead aqui, né? Porque a gente trabalha muito com inbound, a gente manda uma newsletter, olha aqui um e-book, olha aqui um texto, alguma coisa, movimenta aquelas pessoas de volta para... Porque a gente já tem muito, muito, muito lead mesmo. Movimenta, aparece mais gente testando o sistema, meus vendedores podem ligar e se comunicar com elas de novo, porque uma pessoa que testou mês passado, de repente ela não estava no momento de compra, ela pode voltar a testar agora e de repente até comprar agora, né? Então tu pode ter todo esse trabalho de criar audiência. E daí tu vai tentar aumentar essa lista de todas as maneiras possíveis, tá? Mas daí tu também dá uma estudadinha na LGPD para saber as autorizações, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Sim, sim. as autorizações que tu precisa para se comunicar com essas pessoas. E ficar criando isso. Então, às vezes, mesmo que tu não esteja bem ranqueado, o teu texto no blog não está bem ranqueado no Google, não tem problema. Tu tem um texto bom, um conteúdo bom, que tu pode mandar para essa audiência de vez em quando. Até um texto que tu mandou, por exemplo, em janeiro, não teria por que tu não poder enviar de novo lá em novembro de novo, sabe? Vai mandando, as pessoas esquecem, sabe? É muito provável que, por exemplo, daqui algumas horas, às 3 da tarde, nem esteja lembrando dessa conversa que a gente teve aqui, porque é muita coisa acontecendo no dia a dia. Então, tu pode ir reciclando conteúdo, movimentando essa base de pessoas que é teu público-alvo, e dali tu vai, aos poucos, cada vez aumentando as vendas, né? E até quando tu coloca propaganda paga, colocou propaganda paga, isso que eu te falei sobre a criação da audiência, é uma maneira de tu evitar desperdício, porque, sei lá, tu colocou 100 mil em propaganda paga, mas daí tu captou, sei lá, 10 mil leads, né? Entendi. E daí tu pensa, cara, perdi, botei lá e não deu o retorno que eu queria. Mas não, tu tem aqueles 10 mil leads que tu consegue trabalhar de novo daqui a um tempo. Consegue trabalhar com remarketing, consegue trabalhar com e-mail e de várias maneiras, como, por exemplo, Instagram, Facebook, entendeu? E esse conceito da audiência ali, eu acho que vai ajudar bastante. Eu falo sobre isso no curso, né, Sim, lá. sim, eu vi, eu não tenho muito, eu sou um dos que não acredita muito em e-mail. Na Mas aí verdade, funciona, cara. eu sei que tu falou isso aí, já me falaram várias vezes isso. É que eu uso muito e-mail, mas eu tenho a percepção que os meus clientes, e é uma percepção errada, eu tenho que trabalhar isso, porque eu acho que eles não usam muito o e-mail, né? Mas assim, Mas, assim, mas tu tem que pensar que não é 100%. Por exemplo, deixa eu abrir o meu Telegram aqui. Eu tenho o Telegram do Vivendo de SaaS. Eu vou te falar os números aqui, ó. Eu tenho 476 pessoas nesse momento agora que me seguem no Telegram. Ontem de tarde, ou não de manhã, eu mandei um vídeo novo para o grupo do Telegram. Nesse momento aqui de 476 pessoas, apenas 50 pessoas, segundo o Telegram, viram esse post. Não sim, existe ferramenta de comunicação perfeita. Por quê? Porque o pessoal do marketing começou a usar demais o Telegram, por exemplo. Por quê? Porque o Telegram apita ali, né? Tu coloca, toca na frente do celular. As pessoas aprenderam isso e colocaram no silencioso. Quando der, eu olho. sim, Né? sim, Porque sim. todo mundo começou a usar. Então, não existe nada perfeito. O e-mail não é perfeito. Tem uma taxa de abertura baixa hoje em dia, por causa que de spam, né? As pessoas fizeram muito spam no passado, ainda fazem, apesar de hoje ter ferramentas que ajudem nisso. Mas não tem problema. Tu não quer 100% da base. Por Sim, exemplo, eu aqui, eu fico imaginando, se eu tivesse retorno de 100% da base, eu não teria equipe comercial suficiente hoje para atender, para atender, né? né? Então, faz parte. Eu vou voltar porque eu já fiz e-mails há um tempo atrás, só que assim, eu acho que eu não fiz, fiz errado e é algo que a gente quer voltar assim, quer voltar porque eu já vi tu falando, outras pessoas falaram também, e eu uso e-mail, eu gosto do e-mail, eu tenho newsletter que eu assino ali, eu leio todo dia, Pois né? é, e o e-mail tem uma vantagem também, e ele é teu. No Instagram,
o Instagram, o Facebook pode decidir amanhã quem Sim. que ele vai distribuir aquele conteúdo. No e-mail, não. No e-mail, do máximo que pode acontecer é tu mandar muito conteúdo ruim e ir para a caixa de spam. Sim. Mas, no geral, é teu, né? Por exemplo, aqui no Vivendo de SaaS, eu largo um vídeo no YouTube, eu tenho seguidores no Instagram, no Telegram e tenho no e-mail. Eu largo aquilo ali, e no YouTube, né? Então, eu largo o vídeo, anuncio em todas essas redes, então eu consigo bastante visualização no curto prazo ali no YouTube, porque tem essas pessoas que são avisadas de maneiras diferentes para eles virem ver meu conteúdo, né? É uma maneira de trabalhar. Sim, sim. Não, é algo que eu não estava olhando, eu vou começar a olhar, sim. Eu acredito que vai agregar Tá? ao Eu nosso quero negócio. conversar contigo sobre o curso, tá? Tu fez o curso ali, o que tu achou da planilha? Achei muito boa. Eu estou usando ela, eu tenho uma planilha, alguns indicadores ali eu já usava, eu tô tentando adaptar ela pro que eu já tenho, né, pro modelo que eu já usava aqui. Mas eu entendi bem ali o crescimento, a forma que tu colocou, achei bem interessante. Uhum. Eu já usava algumas coisas e tinha algumas coisas que eu não tava vendo. E Tá, eu e comecei a agregar. por que não botar em prática? Não, eu tô fazendo já, é o que a gente já tá fazendo. Na verdade, Tá, assim, a mas gente. eu digo assim, ó, tu sabe quantos leads tu tá gerando por mês? Sei, sei. Desses leads, tu sabe quantas ligações vocês conseguem fazer? Tá? Digamos assim, ó, tu tem 10 mil leads por mês, sei lá, de repente menos, tá? Hum. Teus vendedores conseguem ligar para quantos desses leads? Dessas ligações, quantos convertem? Tu já parou para calcular isso? Não, isso eu tenho calculado. Tenho. Eu tenho planilha que já me dá essa informação. Inclusive, é o que eu estou trabalhando muito em aumentar, né, essa quantidade, que naturalmente as coisas vão aumentar ali, né? A ligação vai aumentar e a conversão vai aumentar. Eu Tá? já E tu tenho. tem equipe para, digamos, crescer? Como é que tu está fazendo o processo de vendas? Hoje eu tenho duas pessoas na parte de vendas, uma vendedora e um pré-vendedor, que a gente Uhum, tá tentando trabalhar nesse modelo separado. Era algo que eu já estava tentando fazer, acho que desde o início do ano, mas ainda com não muito clareza. O curso ali me ajudou a ter mais clareza nesse processo. Então a gente está com um pré-vendedor e um vendedor. Só que eu ainda uhum, tenho pontos que eu preciso ajustar. Por exemplo, o meu suporte, algumas pessoas do suporte ainda fazem uma demonstração, às vezes. uhum. Então é algo que eu quero tirar, eu quero deixar todo esse do início ao fim lá Tá, no então tu tem um comercial. gargalo ali na venda. Digamos que se Tem. eu aqui, Davidson, te mandasse lead vendido, se eu te mandasse clientes vendidos, te mandasse 100 clientes por semana, tu não conseguiria atender hoje. Não, hoje não consigo atender. Hoje não consegue Uhum, atender. A gente começou a tomar medidas, Davidson, para melhorar, né? Por exemplo, a gente começou a ter clientes fechando sem a demonstração, sem aquela, né? Até uhum, comenta nos vídeos ali, pô, dá uma sensação de, pô, como ele não quer demonstração, a gente tem que mostrar para ele o uhum, software, né? Então, assim, a gente começou a uhum. criar, a gente criou vídeos, a gente tem já um processo que para minimizar esse gargalo. Mas existe realmente um gargalo. A nossa agenda, né, desse segundo vendedor, né, tá sempre cheia. E aí o suporte às vezes tem que entrar para fazer essa demonstração e às vezes também o suporte também a agenda também está sempre cheia. É um gargalo ali que a gente está tendo, sim. Tá, mas tu já está uma empresa mais estabilizada, tu tem, imagino, capital para contratar nem que seja estagiários para te ajudar. Tu já não pensou por exemplo, eu me preocupo tem um método ali, né? Como é que funciona o método do curso? Tu tem que gerar leads, Uhum. né, para os vendedores vão ligar, vão ter uma taxa de conversão tal e vão vender a um patamar definido ali na planilha, tá? Então, tu tem que gerar leads. Está sendo gerado a quantidade de leads necessária. Se não está chegando na quantidade de leads necessárias ali, né, digamos que esse fosse o problema, como que a gente pode aumentar essa base de leads? Tem a criar audiência, marketing de conteúdo, ligação fria e outras coisas que eu comento no curso, para aumentar ali a quantidade de leads. Tem quantidade de leads suficiente para os vendedores? Agora a gente vai para o processo de vendas. O processo de vendas é como que eu vou vender
esse software para o cliente, que eu explico ali, por exemplo, venda complexa dentro do curso, né? Porque às vezes não adianta tu tentar ficar demonstrando características do software para o cliente. Se tu demonstrar a característica do software para o cliente, antes de demonstrar valor do software para o cliente, de que ele realmente tem a necessidade ali, e muito isso é baseado, por exemplo, em livros como o Spin Selling, né? E tem outros métodos também, mas o Spin é o principal, de demonstrar valor para ele, tu pode acabar, no fim das contas, não fazendo a venda, porque eu vejo que muita gente de software tende a querer mostrar o produto. Olha como meu software é bom, olha a tecnologia que eu fiz esse software. Isso atrapalha a venda, tá? Daí tu pode ter, então, pré-vendedor e vendedor. O pré-vendedor filtra os leads que não se encaixam no tipo de cliente que tu quer, que tu atende bem, manda para o vendedor tenta vender. Por isso também seria importante tu ter mais de um vendedor para saber, será que, e já acontece aqui às vezes, né? A gente percebe que o problema às vezes é o vendedor. O vendedor é uma pessoa legal, que a gente gosta dele, mas ele não tem a força de vendedor, sabe? Ou ele não está usando o método certinho. É bom que tu tenha sempre mais de um vendedor ali para testar as coisas, para um empurrar o outro. Porque, de repente, às vezes a gente acha que determinada pessoa é uma boa vendedora, mas na prática ela não é. E a outra pessoa que a gente acha que não é grande coisa, tu coloca ali para vender, eles vendem. Daí o outro tá olhando, cara, ó, o outro tá vendendo, né? E daí cria-se uma competição interna e começa a vender. Então, eu acho que tu tem que começar a colocar em prática aquela planilha ali, acreditar naquele método ali, né? Eu sei que não é simples, vai dar um trabalhão, mas colocar em prática todo aquele método, olhar todos aqueles indicadores, sabe? Gerar leads, fazer tudo aquilo ali para realmente fazer funcionar, porque senão não vai funcionar, né? Fazer só uma parte não vai funcionar, tu não vai conseguir acelerar. E se tu tem um gargalo ali, que seria, por exemplo, do suporte da implementação do software, né, com o cliente, contratar pessoas para evitar esse gargalo. A gente vende bastante aqui, a gente tem uma equipe hoje, a gente treinou uma equipe para fazer essa implementação. Então, tu não pode deixar que algo, como, por exemplo, isso, impeça o crescimento da tua empresa, porque é uma coisa fácil de resolver. Tu pega um estagiário, 2 ou 3 estagiários, treina ele. Eu imagino que, sei lá, 2, 3 meses de treinamento, tu consegue ter pessoas boas aí para não ter essa desculpa, né? Cara, se eu te mandar 10, 20 leads por semana ali, que tu consiga atender, que isso não seja um problema para ti, né? Sim, não dá para deixar esses gargalos te impedir. A planilha me ajudou a ver essa estrutura que eu não tava enxergando, né? E esse modelo que agora a gente está implementando de pré-vendedor, antes a gente já fazia isso, mas muito intuitivamente. Agora a gente está tentando criar um modelo escrito exatamente desse processo, né? Mas é algo que eu estou olhando, sim, eu estou olhando esse gargalo e estou trabalhando também nessa questão dos leads, de aumentar esses leads não só pela campanha paga, porque eu já percebi ali que às vezes tu coloca dinheiro e o retorno não é o que se espera ali, né? Existe muita concorrência hoje. Eu via que antigamente, 17, 18, 19, era mais barato trazer o lead para dentro da empresa. Só que esse modelo, Davidson, também de SaaS, é algo que a gente começou a olhar faz pouco tempo, sabe? Faz pouco tempo que eu comecei a entender qual é o potencial de um software por serviço. Né? A gente trabalhava com um sistema de eventos e que agora na pandemia, né, foi acabou não tendo mais vendas, enfim, o nosso software de eventos acabou não funcionando, fecharam tudo, né? Então foi aí que eu comecei a entender, puxa, eu acho que eu vou focar no software gestor loja, que era algo que eu já vinha fazendo, mas ainda com uma força muito pequena, porque tinha a receita dos eventos, né, desse outro software nosso. Né? Mas eu tô olhando assim, eu tô olhando para esse gargalo e é algo que eu tô enxergando e tô vendo como resolver isso, sim. Cara, mas eu tô vendo que tem que pegar, parar, estudar o método e aplicar, porque senão realmente não vai funcionar se não aplicar ali, né? Eu sei que não é fácil, se tu precisar de ajuda em alguma coisa ali, me manda uma mensagem, eu estou disposto a ajudar, eu quero entender
sobre isso tudo, né, para realmente que o curso ajude o máximo de pessoas possível, né, mas tem que aplicar, porque se não aplicar não vai dar certo. Sim, sim, não, com certeza, com certeza. Eu não sei, Thiago, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que tu queira saber? Eu queria ver uma coisa, Davidson. Eu tenho um processo aqui sobre as solicitações que os clientes pedem no software, né? O nosso software, assim, ele já tem um tempo de mercado, né? Ele já tem um tempo. Então, assim, a gente não tem muito problema com erros, esse tipo de coisa. São mais solicitações que os clientes sempre estão pedindo, querendo recursos que vão melhorar o trabalho deles, né? E eu queria ver contigo como que tu resolveu esse problema dentro da tua empresa. Eu, antigamente, sempre que um cliente pedia alguma coisa, a gente se reunia, analisava. Agora a gente já está fazendo reuniões a cada 15 dias, eu estou querendo espaçar essas reuniões para mais tempo, para analisar com calma se esse software, se essas solicitações vão ser colocadas dentro do sistema ou não. Eu não sei como que tu trata isso dentro da tua empresa hoje, se tu Eu pudesse quero te perguntar uma coisa. Faz de conta que agora a minha empresa aqui vai resolver todos os problemas para ti, tá? Digamos que eu tenho uma equipe aqui de programadores, eles são mágicos, e daí tu vai me ligar e dizer assim, Davidson, eu preciso de tal funcionalidade. Em meia hora, o teu software vai ter... Cada funcionalidade vai demorar meia hora para ficar pronta, Sim, tá? Tudo que tu me pedir e que tu achar que vale a pena, tu vai dizer assim, Davidson, tô precisando. Em meia hora vai estar pronto, tá? E imagina que passou 2 semanas e tu me pedindo muita coisa. Com essas novas funcionalidades que a gente implementou, tu acha que vai aumentar as vendas? não, isso não. Então, por que fazer? Não, eu entendi, mas assim, existe um processo que tu precisa dar um retorno para o cliente, né? A Se eu minha ligar para... opinião não é popular nem dentro da minha empresa, tá? Eu não gosto de ficar fazendo novas funcionalidades e eu penso da seguinte maneira, tá? E não é uma opinião popular. E é baseada num livro chamado Getting Real. Nenhuma solicitação deve ser anotada em lugar nenhum. E a gente também não deve fazer reunião sobre as solicitações. O que deveria ser feito? Se algo é realmente necessário, os teus clientes não vão te deixar esquecer. Lembra da nossa escala eletrônica? Os clientes deixaram tu esquecer quando eles começaram a falar? Não Sim, teve não. como a gente fugir, né? Porque se tu ficar se reunindo, tendo conversa sobre cada nova coisa que eles querem ali, e eu não estou dizendo que não tem que fazer uma outra coisa, mas tem assim, ó, começa com um não. Toda a funcionalidade nova que o cliente pedir, começa com um não. Nós não vamos fazer. De um jeito educado, tenta falar para o cliente que não vão fazer. Já acostuma ele a receber um não. Se algo for muito, muito, muito importante, ele não vai aceitar e vai ter vários clientes, vai ter mais de 10, 20 clientes pedindo exatamente a mesma coisa, e aí tu vai ser obrigado a fazer. Daí tu faz. Mas a resposta padrão é não, não vamos fazer. É assim que eu Entendi. penso, mas essa opinião não é popular nem dentro da empresa, É, né? eu Porque quem está lá na linha de frente com o cliente tem esse receio de ficar dizendo não. Mas eu prefiro perder o cliente, dizer para o cliente, ser honesto com o cliente de saída, né? Do que ficar enrolando o cliente. entendi. A gente foi muito acostumado a dizer sim para o cliente, né? Muito Uhum, tempo a gente sempre, porque a gente veio de uma ideia de sempre personalizar. De um tempo uhum, para cá, a gente começou a ter esse controle, porque a gente viu que não ia dar, e aí eu vi teus vídeos e realmente vi que era um problema, essa personalização, né? uhum, Mas eu estou tentando encontrar um modelo para não ser tão radical, entendeu? Para ser uhum. popular, como tu falou que a tua ideia não é popular, né? Estou tentando achar um modelo, né? Tá, tá fácil achar programador? Não, não tá, não tá. Pois é. E daí tu vai ainda prometer coisas para o cliente? É Eu acho, verdade, verdade. eu acho que o mais fácil, apesar de impopular, é dizer não. Sim, entendi, entendi. Porque, pensa bem, tá? O teu problema hoje está no gargalo de suporte, que tu não consegue ter gente para implementar. Né? Se eu largasse clientes vendidos, tu não ia conseguir atender todos. Né? Então, para que ter mais funcionalidades? Por que querer vender para esse cara que quer essa funcionalidade específica? Eu acho que o problema é assim, ó, entender sobre o processo de vendas. Um exemplo que eu vou te dar, tá?
no processo de vendas. Eu quero determinada funcionalidade que não tem no meu sistema. Mas daí o cliente vem conversar conosco e a gente vai usar do processo de venda complexa, a gente vai começar a bater na parte de, cara, como é que tu faz o controle financeiro da tua empresa atualmente? Ele vai, pois é, não estou fazendo. Ele quer, sei lá, um calendário para o software, um calendário específico, né? Mas ele é uma empresa, ele precisa fazer o controle financeiro, toda empresa precisa ter o controle de entrada e saída, né? Eu começo a bater naquela parte do controle financeiro. E como é que está fazendo o controle de estoque? Começo a bater nas partes ali que a gente tem como resolver. Usa isso a teu favor, né? Usa esse trabalho de venda complexa a teu favor, que ele sinta tanta dor de não estar resolvendo, por exemplo, entrada e saída de dinheiro, de repente ele está misturando dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, usa isso tanto a teu favor, que quando ele chegar em algo que ele não tem, ele vai desistir, porque você não mostrou valor naquele momento ali, ele só fica pensando naquilo. Mas tu mostrou tanta necessidade naquele ponto que tu tem, que ele vai comprar o software. Porque ele precisa daquilo, ele percebe que ele precisa daquilo ali, sabe? Por exemplo, se chega alguém aqui no e-gestor e ele está preocupado só em usar nota fiscal eletrônica, ele não está preocupado em usar controle financeiro, ele não está preocupado em controle de estoque. Já aconteceu de ter cliente que comprou o e-gestor só para emitir nota, ele não faz o controle de estoque, ele não faz o financeiro. A gente direciona ele para ele, cara, tu tem que controlar o financeiro da tua empresa, sabe? E é isso que tu tem que fazer. Tu não precisa tu precisa de mais leads, mais vendas, resolver o gargalo da tua empresa e saber dizer não para o cliente, né? Porque tu não precisa de mais funcionalidades. Mais funcionalidades, o que vai acontecer? Tu vai ter que ter pensa o tempo que tu vai precisar para treinar uma pessoa nova para o suporte. Quanto Sim. mais funcionalidade, aumenta ali uma semana de treinamento, né? E vai aumentando, vai aumentando. E daí, daqui a um tempo, tu vai ter que vai precisar 1 ano para treinar uma pessoa no suporte. Faz o software mais simples, diz não para o cliente, seja honesto com o cliente, deixa que o cliente vá para o concorrente até, né? Se o cliente quer atender todo mundo, não, ó, eu tenho um software, o meu software é bom, ele atende isso daqui, e eu não vou fazer essa outra funcionalidade aqui. A minha resposta de saída é não. De repente, no futuro, pode ser que eu pense diferente. Sim, sim. Não, entendi. A gente está trabalhando com alguma coisa nesse sentido, mas eu estou querendo criar só um processo também para o suporte, para quem está lá na linha de frente, ter uma resposta, porque, como tu falou, não é popular tu chegar e dizer, olha, não vamos fazer, enfim, né? Mas, enfim. Mas isso está dentro do processo de vendas. O vendedor Sim. E o pré-vendedor já tem que perceber, por exemplo, o e-gestor ele não é perfeito para farmácias. A gente não tem o controle de validade, por exemplo, e lotes ali do jeito que uma farmácia precisa. Sim. O pré-vendedor já percebe isso de saída. Os vendedores são punidos conforme os cancelamentos, né? Então, eles não querem esse tipo de cliente. Porque se eles venderem, o churn vai ser muito maior, a equipe ocupa toda a equipe, ocupa o suporte, ocupa a implementação, sabe? É muita gente que vai ficar em cima do cliente que vai ficar muito pouco tempo. Então, ele já percebe de saída, cara, não vão vender para esse cara, dispensa esse cara, vão vender para quem quer comprar o que a gente tem para vender. Sim, né? Sim. É algo que a gente está trabalhando aqui também, tá? Depois do curso e depois dos vídeos ali, é algo que eu estou entendendo também, né? Vender para quem realmente vai se adaptar, que realmente é o nosso foco, né? Não vender só por ter mais um número. Farmácia também a gente não atende, tem segmentos aqui bem claros também que a gente não atende, porque a gente já percebeu isso também, né? A gente viu que não vai ficar, e a questão do churn e dos cancelamentos é algo que impacta bastante, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, Davidson, acho que a gente conversou. Olha, não, basicamente seria isso. Basicamente é isso. Então, de repente, no futuro a gente conversa de novo, se tiver mais dúvidas, Thiago. Combinado. Tá? Eu quero saber, eu queria que tu colocasse em prática lá o curso mesmo, eu acredito que vai funcionar bastante na tua empresa, se tu colocar em prática o que eu ensinei lá no curso, tá? Mas é isso, cara. Se eu puder te ajudar, me manda mensagem ali também no Instagram, alguma dúvida, se eu puder te ajudar, eu te respondo lá. Combinado. Eu vou te mandar uma mensagem ali para tu ficar com o meu contato ali no Instagram, e aí qualquer coisa eu te aciono ali, a gente vai conversando. Mas obrigado, viu? Parabéns aí pelo conteúdo. É um conteúdo que realmente que não existia, né,
na internet, aqui nos canais nacionais, pelo menos. E obrigado pelo conteúdo. E se precisar de alguma coisa também, estou à disposição. Tá bom. Abraço então, Thiago. O outro, valeu, brigadão.